every single day. Se você pudesse tomar um café comigo, o que você me perguntaria? É esse o tema da live. E eu trouxe aqui algumas das respostas, né? Ou melhor, das perguntas que algumas pessoas deixaram para mim na pesquisa que aconteceu aí com quem se inscreveu no workshop. E se você pudesse tomar um café comigo, o que você me perguntaria? Eu recebi 270 perguntas e eu vim aqui responder algumas delas, por isso eu abri aqui o Instagram e vamos conversar hoje, perguntas e respostas. Vocês me deixaram muitas e muitas e muitas e muitas perguntas. Estou muito animada para responder algumas delas, falando de comportamento alimentar, compulsão alimentar, comer emocional, estilo de vida, enfim, vamos falar disso. E vai ficar aqui para depois, né, quem quiser assistir, reassistir. Então, só para vocês entenderem, todas as pessoas, as centenas de pessoas que se inscreveram no workshop que está rolando essa semana, receberam no e-mail delas uma pesquisa, né, em que eu pedi para algumas pessoas responderem, falando o que mais incomoda a respeito de corpo, comida, alimentação, enfim. E nessa pesquisa tinha uma pergunta que era assim: se você pudesse tomar um café comigo, o que você me perguntaria? E muitas e muitas e muitas respostas. Eu trouxe aqui 270 respostas. Se vocês estiveram aqui na terça, vocês lembram que tinham 140 por aí, né? Agora nós temos 270, então o desafio aumentou. Mas eu vou pegar as principais perguntas que apareceram aqui, perguntas interessantes, perguntas às vezes até difíceis, ou perguntas meio polêmicas, porque vocês sabem que eu gosto de uma polêmica, e eu vou estar respondendo aqui na live de hoje. Quem estiver ao vivo aqui comigo, estiver passando por aqui, dá um oizinho, me conta se está assistindo o workshop, se está acompanhando, né, as aulas. A gente já teve muitas e muitas pessoas, centenas de pessoas, mais de 1000 pessoas já assistiram a aula que rolou ontem. Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso, justamente para que a gente possa construir esse conhecimento. E amanhã tem aula 3, né? Então, tô super animada por aqui, minha equipe também, todo mundo muito animado, para a gente fazer realmente desse workshop um lugar de muito conhecimento, muito crescimento para várias pessoas, né? Tenho recebido directs, comentários, um monte de carinho de vocês, então é super gostoso fazer o workshop por isso, né? E uma das coisas que eu quero é deixar essas respostinhas para vocês, porque eu acho muito, muito, muito interessante tudo que vocês perguntam para mim. E especialmente nessa pesquisa apareceu muita coisa legal. Algumas delas estão sendo respondidas nas aulas, né? E outras eu vim aqui para conversar. Legal? Então, vamos lá. Olha essa pergunta. Olha essa pergunta. Como eu consigo, doutora Pri, ter esse autocontrole, ser mais forte que a compulsão e a ansiedade? Ela quer saber como que ela consegue ter autocontrole e ser mais forte que a compulsão e a ansiedade. Então, é exatamente esse o tema que até eu expliquei na aula de ontem, né? Quando eu falei da construção do estilo de vida. Porque muitas vezes a pessoa que tem um nível de ansiedade alto ou que ela tem aí uma compulsão alimentar, ela vem de muitos e muitos anos que ela tem uma relação ruim com a comida, um comportamento alimentar ruim. E geralmente a pessoa não chega para o tratamento da compulsão, começou a ter compulsão mês passado. Ela geralmente já tem esse comportamento vindo numa crescente ou vindo já de muitos anos. E daí ela fica naquele ciclo que eu expliquei na aula 1, né? Então ela fica tentando se controlar e tendo momentos de descontrole, tentando se controlar e tendo momentos de descontrole. E o que acaba acontecendo? Para ela construir autocontrole, porque é a pergunta dela, né? Doutora Pri, como eu consigo ter esse autocontrole? Para ela construir autocontrole, ela vai precisar desenvolver uma forma de sair dessa dinâmica, aquele ciclo, né, de controle e descontrole. E geralmente o tratamento acaba envolvendo
a mudança do próprio estilo de vida e o apoio emocional, né? O apoio emocional aqui ele é muito importante, porque ela mesma já cita, né? Eu quero ser mais forte que a compulsão e a ansiedade. Então, temos uma questão aqui com a ansiedade, né? Provavelmente o gatilho dessa pessoa, o gatilho emocional, é a ansiedade. E dela me pergunta assim, é uma pergunta tripla dela, né? Quais gatilhos posso usar para driblar essa vontade de consumir, né? Vamos falar disso. Por que que a pessoa fica pensando em comida o tempo todo? Por que que ela pensa em chocolate? Por que que ela pensa em comer algum alimento que ela acredita que é muito palatável? Por que que essa pessoa pensa em comida o tempo todo? Porque ela tem uma dicotomia de mentalidade em que existem alimentos proibidos na cabeça dela, né? Vocês já ouviram aquela expressão? Tudo que é proibido é mais gostoso. Quanto mais ela acredita que ela não deveria comer determinado alimento, mais isso fica rondando a cabeça dela, especialmente se ela não se nutre adequadamente, né? Daí no momento em que ela tá lá mais, né? Ela tá lá mais assim, cansada ou estressada ou ansiosa, se ela não está nutrida, né, o corpo dela vai pedir, né, ele vai ficar lá dando ideia, né. Por que que algumas pessoas têm um pensamento tão fixo em comida? Justamente porque elas têm essa dicotomia de mentalidade. A mudança de mentalidade, gente, ela é fundamental no tratamento do comer emocional, porque geralmente as pessoas têm uma mentalidade ruim com a comida. Tá? E essa mentalidade sabota todo o processo, né? Porque daí ela fica naqueles alimentos que pode, não pode, saudável, não saudável, dieta, não dieta, ela não tem uma boa relação com a comida. Daí chegar no equilíbrio fica muito difícil, muito difícil. Eu gostei dessa pergunta aqui que ela deixou. Vamos lá. Como a baixa autoestima e demais problemas com a nossa autoimagem interferem no processo de reeducação alimentar, principalmente no combate à compulsão alimentar? A pergunta dela é interessante. Como que a autoestima e a autoimagem, né, que são os dois autos aí, né, da nossa identidade, dos nossos processos narcísicos, bem explorados no tratamento do comer emocional, né, a gente altera bastante isso, né, trabalha bastante nisso, como que eles interferem na questão alimentar? Pois bem, a autoimagem, né, como a gente se vê e a nossa autoestima, ela interfere muito, especialmente em como você cuida de você, né? Porque a pessoa que tem uma autoestima baixa, às vezes ela tem um movimento de cuidar muito do outro, ou de viver em função do que o outro espera dela. E acaba que ela não tem uma vida muito autodirigida, né? Uma vida muito focada no que ela precisa. Então, é difícil estabelecer um bom nível de autocuidado e de autorresponsabilidade. Olha quantos autos, né? Como que você vai ter autocuidado e autorresponsabilidade se você tem uma baixa autoestima, né? Um auto interfere no outro aqui. Então, o processo de mudança alimentar, de construção de um estilo de vida, gente, passa sim pela autoestima, porque se a pessoa tem dificuldades na autoestima e na autoimagem, a tendência é que ela não se cuide de uma forma positiva, né? Às vezes ela acaba sendo até muito exigente com ela mesma, e ela nunca vai conseguir chegar no equilíbrio desse jeito, né? Então por isso que o trabalho de autoestima é fundamental, né? Eu sempre acabo falando de autoestima e vocês sempre me perguntam, e eu gosto muito quando vocês me perguntam, porque mostra até um nível de consciência de vocês, né? Eu acho que isso é muito, muito, muito legal. Mas faz sentido isso pra vocês? Essa coisa da autoestima é muito legal. Oi, Rosana, bom dia. Deixa eu ver os comentários de vocês que eu não vi aqui. Oi, Jean, bom dia. A Isa tá falando, estou amando os workshops, ansiosa para o de amanhã. O de amanhã, Isa, é a melhor aula de todas. Eu sempre deixo para o final. A melhor aula é sempre a última. Claro, não que as demais, né, a primeira e a segunda de ontem não são boas, mas a de amanhã é a mais especial mesmo, porque a gente vai falar de como assumir o controle da própria vida. Eu tô muito animada para a aula de amanhã. Vamos lá.
Olha só essa pergunta aqui que me deixaram. Para quem está chegando agora, bom dia. Eu estou respondendo perguntas que vocês deixaram para mim. Na pergunta lá na pesquisa, se você pudesse tomar um café comigo, o que que você me perguntaria? Estou aqui rolando e escolhendo algumas perguntas para responder para vocês. Doutora Priscila, eu sofro muito com o meu corpo. Não tenho amor próprio. Eu tenho independência emocional no meu relacionamento. Eu não tenho independência emocional no meu relacionamento. Um medo de ficar só. Eu preciso de ajuda. Olha que interessante aqui, né? A gente falou de autoestima, agora a gente traz um outro tema, o amor próprio, né? A dificuldade de se sentir segura emocionalmente. Às vezes, muitas vezes, os movimentos, né, de insegurança, movimentos de ansiedade, movimentos de vazio emocional. Eu tenho uma live muito legal que se chama O Vazio e o Comer Emocional. Depois vocês dão uma procurada lá no meu canal do YouTube. Vocês podem digitar assim, Doutora Priscila Leitner, Vazio Emocional. Vocês vão achar essa minha aulinha. E eu falo sobre o vazio emocional, porque é uma questão que muita gente traz, né? Especialmente nos processos mais em consultório, né? Porque às vezes tem essa fragilidade emocional e a comida pode sim estar fazendo um papel aí, às vezes de compensação, às vezes a comida pode estar fazendo um papel até de companhia, até de distração. Então o vazio emocional, que é aquela sensação de vazio que algumas pessoas relatam, ele é bastante danadinho, tá, gente? Porque o vazio não tem nada na realidade que preencha o nosso vazio. Esse é um insight muito importante que às vezes as pessoas vão ter só numa terapia mesmo. Porque não existe algo na realidade que vai preencher o seu vazio. O seu vazio é preenchido com amor próprio. Então, volto a falar, né? É o trabalho de autoestima, é o trabalho de amor próprio, extremamente importante no tratamento do comer emocional, tá? Bora lá, porque eu tenho 270 perguntas aqui. A próxima. Doutora Pri, é possível alguém com 34 anos, com obesidade grau 3, com problemas de efeito sanfona, emagrecer e conseguir chegar aos 40 com uma vida mais saudável? Por que tem que ser aos 40, minha querida? Não pode ser aos 34? Não... Vamos lá, né? Super possível. Ah, eu tenho obesidade grau 3. Gente, é super possível fazer mudanças na sua vida, emagrecer, sair do efeito sanfona e ter uma vida mais saudável. É sobre isso que eu falo o tempo todo aqui. Com certeza, minha querida que fez essa pergunta, você tem 34 anos e aos 34 anos você já pode chegar numa vida mais saudável. Não precisa chegar nos 40, não precisa esperar os 40 para ter uma vida mais saudável, tá? E o que acontece com pacientes de obesidade, né? Ela tá dizendo que ela tem uma obesidade grau 3, né? Então, uma obesidade com IMC lá acima de 40, tá? Então, quando a gente tem pacientes de obesidade mórbida, e eles têm compulsão alimentar, eles têm um comer emocional, isso está acontecendo, somente com o tratamento do comer emocional já é possível perder bastante peso, tá? É super possível. Se vocês não assistiram, eu vou sugerir que vocês assistam a história da Grazi. A Grazi chegou para o tratamento comigo, ela queria fazer cirurgia bariátrica e ela perdeu bastante peso, acho que ela perdeu assim até agora acho que ela já deve ter perdido uns 15, 16 quilos, sem fazer dieta e cuidando do comer emocional, né? Foi só o tratamento e foi super possível. Então, é possível sim, tá? Claro que você precisa de um tratamento multidisciplinar, né? Precisa passar com clínico, a gente precisa ver como que tá o teu estado de saúde e tudo mais, tá? Mas o que eu quero te dizer é, mudança de comportamento, super possível. Não importa o seu grau de obesidade, super possível a gente mudar e ter uma vida mais saudável, tá? A construção do estilo de vida é para todas as pessoas e todas as idades, tá, gente? Apesar do meu foco aqui ser adultos, mas eu já tive pacientes adolescentes que fizeram tratamento e que super mudam a relação delas, né? Inclusive eu atendo famílias, às vezes as famílias todas vêm para o tratamento, é muito legal isso também, tá? Então não tem idade e não tem grau de obesidade, tá? Vamos lá, vamos continuar. Como eu posso mudar minhas atitudes em relação à comida? Se quando eu penso em fazer dieta, logo entristeço porque terei que tirar alimentos que gosto.
Vamos lá, pergunta ótima. Primeiro, você não precisa, ó, vou olhar bem aqui assim, você não precisa fazer dieta. Aliás, é contraindicado uma pessoa que tem compulsão alimentar fazer dieta restritiva. Por quê? Porque quanto mais você fizer dieta, aula 1 do workshop, volta lá e assiste, né? Aula 1, super importante. Quanto mais você restringir, mais compulsiva você vai ficar. Então, não se trata de restringir, se trata de encontrar a mudança do comportamento alimentar. Legal? Então, é exatamente isso que você precisa, porque você quer mudar as atitudes em relação à comida e você não quer ficar triste, né? Porque ela vai ter que tirar os alimentos que gosta. Não precisa ficar triste, minha querida. Não precisa tirar os alimentos que você gosta. Eu acho que é esse o ponto, né? As pessoas acabam acreditando, e essa é uma crença muito comum, elas acreditam que para elas emagrecerem, elas precisam fazer uma dieta restritiva. E por isso que eu peço muito para os meus pacientes tentarem vir contar as histórias deles. Ninguém quase gosta, só alguns que vêm, né? Mas eu gosto que eles venham, né? Os alunos, os pacientes, porque para vocês se inspirarem, é possível você transformar a sua relação com a comida e perder peso sem precisar tirar os alimentos que você gosta, sem precisar restringir, sem precisar fazer loucuras que só vão te deixar mais compulsivo. E isso não é mágica, né? Isso é ciência do comportamento alimentar, tá? Isso tudo é o que eu venho estudando aí há 10 anos, né? Na minha história, e eu contei um pouquinho da minha história também lá na aula 1, né, para vocês. Isso que a gente vem estudando e pesquisando, tá? E toda essa área do comportamento alimentar, que é uma área multidisciplinar, a gente tem trabalhado nesse foco, tá? Então, não precisa tirar os alimentos que você gosta, tá? Só que, claro, tem alimentos que a gente vai consumir com mais frequência, alimentos que a gente vai escolher consumir com menor frequência, e isso tudo é o que a gente vai buscar no tratamento, o equilíbrio, tá? Porque não tá legal ficar triste, ficar triste. A hora que ela tá falando, ela fica triste de fazer dieta, mas é claro, teve uma pessoa, eu não sei se tá aqui a pergunta dela, eu acho que talvez eu não vou achar. Ela diz assim, quando eu faço dieta eu fico com raiva. Eu dá vontade de responder assim, claro, por quê? Porque você tá restringindo, você tá deixando o seu corpo numa restrição. Claro que o teu corpo responde, alguns vão ficar tristes, outros vão ficar com raiva, outros vão ficar bravos, irritados, mas claro, o corpo é exatamente isso, ele vai responder o que tá acontecendo. Ele vai responder, você tá tirando lá as coisas dele, né? Enfim, vamos lá. Olha essa pergunta. Deixa eu ver o que a Rosana tá comentando. Oi, Rosana, minha querida, bom dia. Olha eu antes, querendo tirar alimentos e ficando triste. Até parece eu falando. Rosana, você não estava sozinha naquela tua fala, então, né? Obrigada, minha querida. Que bom que você tá melhor. Que ótimo. Que pensamento contrário, olha essa pergunta, doutora Pri, que pensamento contrário eu devo pensar para conseguir meu objetivo? Tipo, imaginar chupar limão até me ajudou um pouco, mas precisava de algo mais. Uau, não sei nem o que dizer para essa pessoa. Não existe um pensamento contrário que você vai usar e que magicamente você vai arrumar a sua relação com a comida. Minha querida, se você pensa muito na comida, se você tem um pensamento acelerado, um pensamento constante em comida, você tem um comer emocional. E não adianta um pensamento contrário, não adianta imaginar chupar limão, não adianta tomar água com limão de manhã, nada disso vai fazer sentido, porque você tem uma dinâmica psíquica que está bagunçada na relação com a comida. O que você precisa fazer? Você precisa cuidar da sua relação com a comida. Você precisa de um tratamento do comer emocional, né? Porque é exatamente esse ponto. Não adianta chupar limão, né? Tem gente que fala assim, eu vou beber água. Gente, isso não adianta. Se você tem uma dinâmica ali de um comer emocional, não adianta você plantar bananeira, beber água, pular corda, chupar limão, pensar em qualquer coisa. Não adianta, você vai conseguir isso num momento ou outro. Isso não vai permanecer na sua vida. Porque o que a gente precisa fazer é fazer uma mudança
da relação com a comida como um todo. Se a comida está tendo um papel emocional na sua vida, se a comida está tendo um papel disfuncional na sua vida, não adianta um pensamento não vai resolver, porque o pensamento, ele pode até ajudar em alguns momentos, a gente usa técnicas cognitivas, mas se você emocionalmente não lida com algo e usa a comida para lidar com algum sentimento, ou você tem uma relação ruim, distorcida, crenças distorcidas, inclusive, isso tudo vai por água abaixo, gente, né? Eu espero que faça sentido para vocês. Às vezes a pessoa acredita que tem uma fórmula mágica, então eu vou fazer isso e eu vou conseguir controlar minha compulsão alimentar. Não, é toda uma dinâmica que é corporal, é psíquica, é energética, tem crenças envolvidas, tem pensamentos distorcidos, mentalidade ruim. Então, não é tão simples assim, tá? Seria muito fácil se fosse uma solução mágica, assim. Aliás, eu vivo dizendo aqui no meu canal, não existe alimento mágico. Porque às vezes a pessoa fala assim, o que eu como para reduzir tal coisa? É só sair na mídia uma bobagem dessa, tal coisa ajuda a emagrecer. Todo mundo vai consumir aquela coisa. E depois, às vezes até se intoxica, às vezes até fica mal, às vezes, enfim, aquela relação super ruim com a comida. Não, tá? Não existe chupar limão, nem pensar algo, ou pensar positivo, ou pensar algo específico que vai resolver a sua relação com a comida. É relação, gente. Tem que mudar no nível emocional, legal? É uma pergunta importante essa daqui, né? É possível, doutora Pri, me sentir totalmente confortável com o meu corpo um dia sem estar submetida a dietas restritivas e alta intensidade de treinos? Super possível. Eu vou olhar aqui para a câmera. Super possível. Você não precisa de dietas restritivas para estar bem com seu corpo. Você não precisa de treinos de alta intensidade para estar bem com seu corpo. Existe o equilíbrio, existe o estilo de vida, a construção de um estilo de vida. E às vezes até a própria relação com seu corpo precisa de ajuste aqui, né? Se você acredita que você precisa ter uma restrição alimentar e uma alta intensidade de treinos para estar bem com seu corpo, você tem uma relação ruim com o seu corpo, né? O treino, a atividade física é em prol da sua saúde, especialmente a saúde mental. E se você não se sente confortável, não está te trazendo um benefício de saúde mental. Pelo contrário, né? Pode ter aí um movimento bem ruim, bem de comer transtornado, de vigorexia, e que a gente precisa, sim, cuidar disso e trabalhar isso, tá? Então, minha querida, sim, é super possível. E eu espero que é isso que você encontre, né? Inclusive comigo, estou super à disposição para te ajudar com isso, tá? O método pode super te ajudar com isso. Vamos lá. Olha que pesada essa pergunta aqui. Doutora Pri, como voltar a ter o meu corpo e não querer pensar em suicídio por causa disso? Tenho baixa autoestima, depressão e relacionamentos abusivos. Minha querida, você precisa de ajuda, tá? Você precisa de ajuda mesmo, psicológica, porque se a tua relação com o seu corpo te faz pensar em suicídio, se você tem uma baixa autoestima, se você tem uma depressão, você precisa de um tratamento multidisciplinar, tá? Mesmo que você faça, mesmo que você venha ser a minha aluna, você faça o meu tratamento online, busque ajuda psicológica e psiquiátrica, ok? A gente precisa cuidar disso, tá? Não brinque com a depressão, tá? Precisa de tratamento sim, tá bom? Ajuda psicológica, ok? Não, me manda mensagem se precisar, manda o direct, tá bom? Vamos lá, eu tenho 270 perguntas, eu devo ter respondido já umas 6. Vamos lá. O que você sugere como exercício para autoaceitação? No sentido de que, para mudarmos, precisamos nos aceitar como somos, estamos. Bom, vamos lá. Primeiro que essa coisa de
aceitar quem a gente é, a gente tem que se amar. Isso daí é muito bonitinho a blogueira falando isso na internet, tá? Aceitação e se amar não é um negócio tão simples, especialmente se você teve uma história em que você nunca foi estimulada a gostar de você. E se você tem uma história em que sempre foi muito difícil, você sempre foi muito criticada, você teve uma questão de autoestima vinda lá da sua infância, essa coisa de se aceitar pode ser muito pesado, tá? Então, é muito cuidado com a positividade tóxica, porque existe sim uma vibe de que todo mundo tem que se aceitar, todo mundo tem que ser o que é, e não é por aí, tá? A autoaceitação, ela é um lugar de equilíbrio, tá? Então, a gente pode sim construir amor próprio, mas você, mesmo trabalhando a tua autoestima e o teu amor próprio, você pode querer mudar sim, tá? Você pode querer emagrecer, você pode querer mudar, uma coisa não descarta a outra, mas às vezes as pessoas têm uma visão fantasiosa de que o correto é eu gostar 100% de mim, né? E isso acaba sendo fantasioso, porque a gente pode gostar da gente mesmo e querer mudar algumas coisas ou não gostar de algumas coisas na gente. Isso faz parte. Claro que a autoaceitação ela é importante, o trabalho de amor próprio é importante, mas só cuide para que a gente não fique nessa ideia de que para eu mudar eu tenho que me aceitar 100%, ou eu deveria estar me aceitando 100%, né? Porque não é por aí, senão fica muito pesado, senão fica eu tenho que me aceitar 100%, isso fica muito pesado, né? Daí a pessoa fala assim, doutora Pri, eu não consigo nem me aceitar, né? E é verdade, porque não é tão simples assim, especialmente se essa pessoa tem feridas, se ela tem crenças, se ela tem, enfim, uma história que não ajudou ela a construir esse nível de autoaceitação. Então, o que eu sugiro para responder essa pergunta? Eu sugiro começar devagarinho, né? Começar percebendo o quanto que existe de coisas boas em você, no seu corpo, trabalhar o amor próprio. Eu sempre recomendo a minha meditação, que está lá no meu canal do YouTube, Meditação do Amor Próprio, doutora Priscila, coloca lá que vocês vão achar. Começar a trabalhar isso, né? Começar a trabalhar uma neutralidade. Em vez de ir do odeio o meu corpo para o amo o meu corpo, que são muito polarizadas essas duas posições, vamos trabalhar a neutralidade. A neutralidade ela é um ponto importante no tratamento, né? Eu tenho esse corpo, essa pessoa sou eu, essa é a minha história também está no meu corpo. E mesmo que eu queira mudar, esse é o meu momento, tô assim. E essa neutralidade, sem o julgamento excessivo, sem esse peso, pode ser um ótimo caminho para a autoaceitação. Legal? Eu espero que isso tenha feito sentido para vocês, porque é muito boa essa pergunta, tá? Muito bom, muito bom. Como controlar os impulsos da vontade por comida, doutora Pri? Eu acabo indo para doces industrializados e não entendo o que é fome e o que não é fome. Tá, um monte de perguntas numa só, né? Vamos lá. Os impulsos, tá? Por comida, o movimento compulsivo, o impulso na direção da comida, a gente precisa entender o que está acontecendo. Se é uma dinâmica no nível energético da coisa, se é uma questão emocional, se é uma questão de gatilho. Então, os impulsos da vontade por comida é algo que você pode sim entender e organizar. Como que a gente faz isso, esse entendimento? A primeira coisa é aquilo que eu ensinei na aula 1 do workshop, tentar sair do ciclo, né? O ciclo da compulsão, que é aquele diagrama que eu desenhei lá na aula 1, tá? Então, exatamente sair daquilo é quando a gente começa a limpar a mentalidade de dieta, trabalhar a relação com a comida, sair das restrições autoimpostas, sair daqueles pensamentos muito críticos a respeito da alimentação. Então, isso já ajuda muito na vontade e no impulso na direção da comida. Se existe um trabalho emocional, daí precisa fazer um tratamento dessa parte, tá? Ela diz que ela acaba indo buscar doces industrializados, tá? Por que ela busca doces industrializados? Até já falei no início dessa live. Provavelmente porque ela
acredita que ela não deveria estar comendo doces industrializados, né? Ela acaba julgando esses alimentos sem organizar a relação com eles, tá? Sem até mesmo neutralizar também a relação com eles. Então, é aquela coisa, o que você proíbe é o que você vai abusar. Tá? Isso é muito típico inclusive em pacientes que têm, por exemplo, não podem se alimentar de alguns alimentos, né? Pacientes com alergias, intolerâncias, diabetes. Esse paciente tende a fazer impulso compulsivo na direção dos alimentos que eles não podem. Por quê? Porque exatamente essa dificuldade de qualquer restrição alimentar, tá? Entender o que é fome e o que não é fome, que é a terceira parte da pergunta dessa minha querida aqui. Vamos lá. O que é fome e o que não é fome? E como que ela vai conseguir entender o que é fome e o que não é fome? O primeiro passo é como que anda a tua conexão com os teus sinais sensoriais. Porque a fome, ela é um sinal sensorial, né? Então, existem pessoas que têm compulsão alimentar há muitos anos e que ela acaba tendo uma baixa percepção dos sinais sensoriais dela. Então, ela não consegue perceber direito a fome, ela não consegue perceber direito a saciedade. Então, para você entender o que é fome, para você conseguir perceber o que é fome, é preciso resgatar esses sinais sensoriais. Isso é um ponto básico, conexão com o corpo, resgate dos sinais sensoriais, tá? Esse é um ponto muito importante. E o que não é fome, né? Quando ela diz assim, ela quer saber a diferença, né, do que é fome para o que não é fome. A fome emocional, o que a gente chama, ela é até muito simples de entender, porque ela é muito seletiva, ela é muito específica e ela tem um cunho emocional, né? O motivo da pessoa estar buscando o alimento quando ela está com a fome emocional, quando ela está no movimento do comer emocional, é um gatilho emocional, tá? Não é um gatilho biológico, fisiológico, tá? Então, o que a gente entende aqui? Resgatar os sinais sensoriais, extremamente importante, vou falar disso na aula 3 do workshop, tá? É o que eu preparei para aula 3. É o que eu preparei para aula 3 para trazer para vocês. E a gente também conseguir perceber o que está acontecendo no nível emocional da coisa. Então, percebe o quanto que é importante o desenvolvimento da autopercepção? Isso é uma das coisas mais fundamentais no tratamento do comer emocional. É o que o meu método trabalha desde a aula 1, justamente porque é exatamente onde as pessoas chegam com maior prejuízo. Elas têm dificuldade na autopercepção. Daí, gente, não há tratamento que dê conta, né? Se ela não consegue desenvolver a autopercepção, se ela não consegue melhorar a relação com ela mesma, ela não vai conseguir entender esses sinais, ou respeitar esses sinais, ou até mesmo respeitar o corpo, né? Eu até coloquei um stories ontem, eu não sei se vocês viram, né? Um memezinho do cachorrinho, bem fofo, né? Tava assim, a nutricionista dizendo, suas metas só dependem de você. E daí o cachorrinho responde assim, eu sei, esse é o problema. Porque não adianta só saber. Se a pessoa não tem uma boa conexão com ela mesma, se ela não consegue perceber os sinais, se ela não consegue lidar ou perceber, né, os sentimentos, o que acaba acontecendo? Ela não consegue seguir a meta. Na cabeça dela tudo faz sentido, né? No racional tudo faz sentido, é o que eu expliquei na aula 1. Mas quando a gente vai ver o outro lado, ficou de lado, né? E daí ela não consegue, muitas vezes, fazer essas mudanças que ela queria fazer, que fez todo sentido quando ela estava lá na nutricionista, quando ela estava no médico, né? Vamos lá. O que posso fazer para conseguir emagrecer com saúde e ter perseverança e não desistir pelo meio do caminho? Olha que ótima pergunta. O que ela tá querendo dizer com emagrecer com saúde? Ela tá querendo dizer, enfim, né, sem fazer loucuras, o que é ótimo, é exatamente isso, fazer um tratamento que te ajude a estar nesse equilíbrio. Agora, ela usa uma palavra aqui que eu achei muito legal, que é assim, ela quer ter perseverança, né? No nível psicológico a gente chama isso de tenacidade, tá? Ela quer continuar, ela não quer desistir no meio do caminho. E por que as pessoas desistem no meio do caminho? Por que elas retornam para hábitos antigos? Por que uma pessoa que tá lá felizinha, ela tá conseguindo melhorar, ela percebe que ela tá fazendo mudanças e de repente ela para?
Porque existe uma dificuldade de fazer as mudanças no nível comportamental. Ela está querendo mudar na força de vontade, né? Às vezes na força do ódio também, né? E para ter perseverança, que é o que essa pessoa está me perguntando aqui, ela precisa desenvolver novos hábitos. Ela precisa fazer uma mudança do comportamento, do estilo de vida. É uma mudança mais ampla, né? Uma mudança mais profunda também. Não tá só no nível do entendi e agora eu vou mudar. Não tá nesse nível, tá? Então, por que as pessoas desistem pelo caminho, né? Por que elas param os processos, mesmo quando tá dando certo? Por que elas retornam ao padrão antigo, né? Porque existe uma necessidade de fazer uma mudança também psicológica, também comportamental, tá? E geralmente os tratamentos não envolvem esse tipo de mudança. Eles não envolvem a mudança do comportamento, tá? Envolve somente, às vezes, até a alimentação, né? Que eu digo e repito muito nesse canal aqui, o quanto que isso é incompleto, tá? Então, se você essa pessoa, que você tem essa dificuldade de manter o comportamento, de persistir nos tratamentos, é a aula 2 do workshop. Essa aula é para você, que eu tô explicando como construir uma mudança de estilo de vida, tá? Que é exatamente esse o foco do tratamento que dá certo, tá? Uma mudança do comportamento, do estilo de vida, uma mudança mais profunda. Você muda a tua identidade, você muda algumas coisas a respeito de você, né? Você passa a se ver de um jeito diferente, né? Você muda a tua autoimagem. E aí sim, é pra vida toda, gente, né? Porque senão você faz movimentos temporários e a tendência da tua cabeça, do teu corpo é retornar ao padrão antigo, tá? Por isso que dietas não funcionam, porque elas são temporárias, tá? Como, doutora Pri, mudar o sistema de compensação de estresse, frustração e ansiedade por comida calórica que nunca sacia? A saciedade, ela não existe quando a gente está falando de impulso compulsivo, gente. Não existe saciedade, tá? Porque a pessoa às vezes vai parar quando ela começa a passar mal, quando a plenitude gástrica já passou da conta, quando ela já não tá bem, né? Na compulsão alimentar é aí que ela para, tá? Não existe a saciedade passou faz tempo, tá? Agora, o sistema de compensação, ele é muito típico no comer emocional. E aqui no caso a pessoa citou o estresse, a frustração e a ansiedade, tá? Então, 3 estados emocionais, tá? Estresse, frustração e ansiedade. São 3 estados emocionais que essa pessoa aqui acaba não conseguindo lidar. Vocês concordam? Porque ela tá dizendo que ela, quando tá diante desses estados emocionais, ela compensa na comida calórica, é isso que ela tá me dizendo, tá? Então, ela vai para um movimento de compensação. Então, daria para dizer que esses 3 estados emocionais são os gatilhos dessa pessoa, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai precisar aprender a lidar de uma forma assertiva com esses estados emocionais e eliminar o gatilho na direção da comida. Tá? Pode parecer simples de falar, mas não é tão simples de fazer, né? Porque senão ela já teria conseguido, porque ela quer melhorar isso aqui, né? A pessoa, quando ela me pergunta isso, às vezes ela já tentou muitas vezes sozinha, né? Ela já tentou muitas vezes fazer essas mudanças, ela já tentou muitas vezes lidar com estresse, lidar com ansiedade, e ela não consegue. Então, o que, assim, em termos... explicando o que precisa acontecer, como fazer isso, é aprender a lidar com esses estados emocionais e eliminar o gatilho na direção da comida, tá? Isso é uma mudança que tem que acontecer especialmente no seu corpo, tá? Especialmente na forma com que você lida com esse sentimento, tá? Esses estados emocionais. E a partir daí também a mudança aqui para que o gatilho emocional pare de acontecer. Então, enfim, você precisa fazer esse tratamento, minha querida, né? Você precisa cuidar dessa parte, tá? O que acaba acontecendo é que uma pessoa, às vezes, acaba, quando ela tem esses gatilhos na direção de comidas calóricas, que nem ela tá dizendo na pergunta ali, ela, às vezes, acaba indo querer eliminar esses alimentos da vida dela e ela vai ficando mais compulsiva, porque ela tenta resolver o impulso de compensação eliminando o alimento da vida dela. E o que está acontecendo é que ela precisa trabalhar o
estado emocional, né? Ela precisa desenvolver recursos para ela não fazer o movimento de compensação. Então, é esse tiltzinho, gente, que às vezes dá, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, o meu problema é a comida, porque esse alimento calórico aqui eu não consigo resistir. Não, 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 não. O teu problema não é a comida. O teu problema é como você lida com os teus estados emocionais, né? Então, se você trata e desenvolve recursos para lidar com esses estados emocionais, você consegue organizar essa parte, tá? Especialmente com as técnicas certas, com as estratégias certas. E eu vou falar na aula de amanhã uma técnica muito legal, muito mão na massa, que vocês já vão poder colocar em prática, já para lidar com o movimento de compensação, inclusive, tá? Eu vou trabalhar com vocês na aula 3 uma técnica de conexão, tá? Então, vou explicar para vocês na aula 3. Então, também ajudaria no caso dessa pessoa aqui que faz movimento compensatório. Mas os movimentos compensatórios, gente, eles podem ser mais ou menos conscientes. Às vezes a pessoa faz um movimento compensatório e ela nem percebe, sabe? Ela faz meio sem perceber que isso tá ali. E o que a gente precisa às vezes entender até é essas coisas que estão mais submersas, que eu expliquei na aula de ontem, né? Do workshop. E quando a gente entende o comer emocional como coisas conscientes e coisas que não são tão conscientes pra gente, a gente amplia a nossa visão, até mesmo o nosso tratamento para resolver isso. Porque todas aquelas partes submersas, que são menos inconscientes para a maior parte das pessoas, são coisas que às vezes estão ali. O movimento compensatório pode estar ali nesse lugar mais submerso, nesse lugar mais, né, obscuro. Eu digo que tem um lado obscuro do comer emocional, é o que eu mostrei para vocês ontem na aula, né, que é aquela parte submersa, tá? Então vamos lá. Como me alimentar bem aos 50 anos, modificando meus padrões de pensamentos e emoções ligadas à comida? Minha querida, aos 50 anos, mudar padrão é igual mudar aos 30. Super possível, super importante. Que bom que você está preocupada com isso. A mudança das emoções também ligadas à comida, super possível. A idade não faz diferença aqui. Eu sei que tem algumas pessoas que acreditam que por ter 40, 50 anos é mais difícil de fazer mudanças de padrão e tal, mas é super possível, com a abertura certa. Eu tenho várias alunas de 50 anos para cima e que elas super conseguem fazer mudanças de comportamento alimentar, tá? Seus 50 anos não te impedem disso, tá? Vamos lá. Vou procurar mais perguntas aqui legais, tá? Se vocês que estão aqui online quiserem me fazer alguma pergunta, podem colocar aqui no chat que eu vou responder também, tá? Porque eu tenho 270 aqui na minha frente, tô procurando algumas diferentonas, né? Como ter ânimo para fazer exercícios, doutora Pri, me ajude. A relação com a atividade física, gente, ela é uma relação assim curiosa. Por que ela é curiosa? Porque muitas vezes a atividade física, ela está na vida da pessoa muito relacionada, muito ancorada aos processos de emagrecimento. E às vezes ela tem uma relação super ruim com a atividade física. E às vezes isso não vem de hoje, isso vem de muito tempo. Então, quando a pessoa me diz que ela quer ter quer gostar, né? Quer ter ânimo, quer gostar de fazer exercícios, muitas vezes é porque essa pessoa acaba associando muito atividade física à dieta, tá? E daí quando ela para às vezes de fazer uma dieta, ela para de fazer atividade física. E nem todo mundo tem uma boa relação com a atividade física. Algumas pessoas têm, mas outras pessoas não têm. Mas o que é esse ânimo que ela tá querendo dizer, né? Ela não tem ânimo para fazer atividade física. Então ela não tem uma boa relação com a atividade física. Tá? É isso que a gente consegue concluir. E o que a gente faz nesses casos, gente? A gente vai olhar para toda a questão do próprio estilo de vida dela,
tá? Onde que está o foco da vida dela, onde que ela está olhando, porque a atividade física ela é importante para inúmeros fatores, né? A atividade física ela é importante para a saúde mental, para você dormir bem. A atividade física é muito, muito mais ampla, né? Ela é autocuidado, mas quando ela está somente ancorada nos processos de emagrecimento, a pessoa não desenvolveu uma boa relação com a atividade física, com o corpo dela às vezes, né? Ela não gosta do movimento. Vamos pensar assim, o nosso corpo ele é inclinado ao movimento no nível intracelular, né? A gente se movimenta e vibra o tempo todo. O nosso corpo se movimenta o tempo todo. Então nós temos uma tendência natural emocional também para o movimento, né? A gente precisa do movimento. E quando a pessoa diz que ela não gosta de fazer exercício, ela não tem ânimo, ela não gosta, né? Ela não tem essa relação positiva com o movimento, e aqui eu vou chamar de movimento de propósito, tá? O que acaba acontecendo? Quer dizer que ela tem uma relação ruim, muitas vezes, com o próprio corpo, com ela mesma, com a própria autoestima. Então, o que a gente precisa fazer? Tanto a mudança do estilo de vida, quanto melhorar a relação dela com o corpo dela, tá? Isso tudo faz muito sentido. Daí vai ser possível, vai ter prazer, né? Eu tenho pacientes e alunos do método, às vezes, que me relatam que no início elas não tinham prazer, elas não conseguiam sentir aquele prazer na atividade física, elas não conseguiam gostar. E depois foi uma coisa que elas perceberam que mudou, né? E por que mudou? Porque mudou a forma com que elas passaram a se ver, né? Especialmente se você repete muito, eu não gosto, isso eu não gosto, isso eu não gosto, eu não gosto de atividade física, eu não gosto, né? Se você repete muito, você também reforça muito isso na tua identidade, na tua autoimagem, tá? Bora lá. Estou aqui, gente, quem tá chegando, bom dia. Tô aqui respondendo, tenho 170 perguntas, 270 perguntas, 170 não, 270 perguntas que eu recebi aqui das pessoas, estou respondendo algumas delas, tá? Quais as estratégias práticas para lidar com os gatilhos do comer emocional? Estratégias práticas, identificar a emoção, perceber o que está acontecendo ali, melhorar a autopercepção, tá? Melhorar a autopercepção que eu acabei de falar, super primeiro passo, tá? Aprender a identificar o sentimento a que veio, tá? E aprender a sustentar o sentimento, tá? São as primeiras estratégias que a gente usa para lidar com os gatilhos do comer emocional, tá? Depois, às vezes, a gente precisa também organizar a relação com a comida, que pode estar bagunçada aí, e intensificando os gatilhos emocionais, e é isso, essas são as estratégias de uma maneira muito resumida, né? Porque são mais estratégias do que isso, mas de uma maneira resumida é isso, tá? Melhorar a autopercepção, conseguir estabelecer uma boa relação com os sentimentos, conseguir sustentar os sentimentos e amplificar também, melhorar a tua relação com a comida. Assim a gente resolve os gatilhos do comer emocional. Simples de falar, nem sempre tão simples de fazer, né? Por isso que às vezes a gente precisa de muitos recursos, muitas estratégias para lidar com isso. Ok, estou aqui procurando mais perguntas, porque algumas se repetem, né? Então algumas acabam aparecendo e tudo mais, né? É possível, doutora Pri, curar a ansiedade e a compulsão alimentar? A palavra cura em saúde mental é uma palavra meio polêmica, tá? Mas entendendo o que você quer dizer, curar como resolver, sim, super possível. Tanto a ansiedade quanto a compulsão alimentar, tá? Super possível você resolver a compulsão alimentar, tá? Tem tratamento, tem cura. Eu sei que tem algumas pessoas que elas falam assim, não tem cura, é pro resto da vida. Eu discordo, tá? Eu discordo profundamente, tá? Eu sei que tem pessoas que têm a questão compulsiva no nível da personalidade, tá? Mas mesmo assim, tem manejo, tem tratamento, tem saída disso sim, tem remissão total, tá? Com certeza tem, tá? Se você fez um tratamento e você de vez em quando ainda tem, você não resolveu o seu problema, sinto dizer, tá? Tem sim, tem remissão total dos dois quadros, ok? Doutora, eu tenho muita dificuldade de fome à noite. O que a doutora me indicaria? Minha querida, se você tem muita fome à noite, a primeira pergunta que eu te faço é, você está se nutrindo adequadamente durante o dia?
Porque é muito comum no recordatório alimentar de pacientes que eu atendo, alunos, tá? Os meus alunos, quando eu vou olhar lá o GPS deles, né? Eu vejo que às vezes eles começam o tratamento tendo aquela alimentação, aquele recordatório típico de quem tem compulsão alimentar e comer emocional. Não toma café da manhã, come muito pouquinho no almoço, e daí chega de noite e fala assim, doutora, eu não sei o que acontece, que eu tenho muita fome à noite. Muitas vezes é porque você não se nutriu adequadamente durante o dia, tá? Então esse é um dos principais pontos para que eu indicaria você olhar, já que você está pedindo a minha opinião. O segundo ponto que eu indicaria você olhar é o que acontece com você no final do seu dia, tá? O teu nível energético. Eu fiz uma live de preparação para o workshop, que foi uma das lives mais assistidas desse workshop. Super, 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 quase 1000 pessoas já assistiram essa live. E eu recomendaria você assistir. Ela se chama Energia e o Comer Emocional. Ela tá lá no meu canal do YouTube, tá? Se você for no meu canal do YouTube e digitar assim, doutora Priscila Leitner, Energia e o Comer Emocional, você vai encontrar esta live, tá? Ela foi a número 3, acho, tá? Você pode ir lá e assistir. Dos gatilhos emocionais, são 3 pontos aí para você identificar. Eu espero que esteja fazendo sentido para vocês. Eu não sei se eu continuo aqui. Vamos lá. Como superar as recaídas quando as crises de comer compulsivo voltam? Se o comer compulsivo voltou, é porque a dinâmica estava lá. Só talvez você estava, talvez em dias melhores, talvez você estava se sentindo bem, ou talvez você não estava com tantos desafios, você estava melhor emocionalmente. Mas o comer compulsivo, ele não volta, porque o comer compulsivo, ele está numa dinâmica, tá? Então, se a dinâmica persiste, você vai voltar a ter um comer compulsivo. Isso acontece com muitas pessoas que tomam medicações. Elas querem resolver a compulsão alimentar tomando medicação. O que acontece? Funciona por um tempo. Depois para de funcionar e as crises compulsivas voltam. Por quê? Porque está na dinâmica psíquica, tá? Tá no funcionamento daquela pessoa. Então, eu entendo a palavra recaída, mas eu quero dizer que não é uma recaída, porque o recair é quando, né, você parou de ter algo, né? E no meu entendimento de comportamento alimentar, se a dinâmica tá lá, o comer compulsivo volta e é uma questão de tempo, tá? Então, cuidar da dinâmica, tá? O tratamento, ele tem que acontecer aí na dinâmica. Não adianta querer resolver nem tirando alimentos, nem se controlando, nem com medicação, porque não resolve, vai voltar e vai voltar, tá? É muito, muito importante que vocês entendam isso. Tá na dinâmica psíquica, legal? E aí, pessoal, já estamos aqui com quase 1 hora de live e eu não respondi nem metade das perguntas que vocês me fizeram, mas é interessante, né? Vamos lá, tem mais alguma aqui, será? Eu vou responder mais uma, então. Vou achar mais uma aqui para eu responder alguma que a gente não tenha repetido ou que a gente não tenha falado. Vamos lá. Olha essa pergunta aqui. O que você recomendaria, doutora, para quem já tentou de tudo para emagrecer? Se você já tentou de tudo para emagrecer, essa pergunta aqui ela é muito, muito importante. Se você já tentou de tudo para emagrecer, eu quero dizer que você se parece muito com muitas das minhas pacientes e alunas. Elas sempre sentam na minha frente ou elas me escrevem, elas me contam isso. Doutora, eu já tinha tentado de tudo para emagrecer. E eu posso dizer para você que provavelmente você não tentou mudar o seu comportamento alimentar. Você não tentou um tratamento completo, tá? E se você não tentou, talvez você não tenha tentado de tudo, tá? Tem sim solução. Então eu quero te dizer com muito carinho, se abre para um tratamento mais completo, se abre para uma mudança realmente mais profunda, que vai dar certo. E se você sentir que você não está esperançosa a respeito disso, porque às vezes, muitas vezes acontece, eu sugiro que vocês assistam as histórias, né, das minhas alunas, porque isso inspira, tá? Isso deixa vocês mais inspiradas, mais conectadas, porque sim,
É possível, tem uma saída, tá? Mesmo que você já tenha tentado de tudo, é possível num tratamento completo, num tratamento com as estratégias corretas, né? Com as técnicas certas, resolver sim, tá? E emagrecer, claro, com toda certeza. Então, eu recomendaria você fazer esse tratamento mais completo, mais, enfim, mais profundo para lidar com a tua relação com a comida e inclusive emagrecer. Legal? Essa, gente, foi a última pergunta que eu respondi. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live cheia de perguntas e respostas. Eu sei que eu não respondi quase, enfim, não respondi quase nada de perguntas, mas isso me levaria horas e horas, mas muitas se repetem. Então, acho que as principais que eu tinha gostado aqui das perguntas que vocês me fizeram, algumas até bem pesadas, algumas bem interessantes. Então, eu acredito que a gente conseguiu passar por boas perguntas, né? E deixar aqui um pouquinho de, né? Enfim, de informação para vocês, de conhecimento para vocês, para que vocês vão construindo esse nível de consciência nessa semana do workshop. Legal? Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2 do workshop, o link tá aqui na minha bio do Instagram, o link tá aqui embaixo desse vídeo, o link está por tudo, tá, gente? Vocês podem ir lá assistir, façam uma maratona, as aulas vão sair do ar, tá? A última aula do workshop vai ser amanhã, às 8h07 da noite. Eu sei que é sexta-feira, mas, gente, vai valer a pena essa sexta-feira, tá? Coloca na TV, assiste, se abre para fazer essa reflexão, né, do comer emocional, porque vai valer a pena com toda certeza. E, enfim, o workshop termina amanhã, né? Então, corre assistir as aulas anteriores para que vocês possam não perder nada, tá? Então, essa sequência de 3 aulas, teve a live de hoje e teve a live de terça-feira. Então, tem muito conteúdo aqui no Instagram, tem muito conteúdo no YouTube para vocês aproveitarem, ok? Tenham um bom dia. Obrigada por todo o carinho, por todas as mensagens que eu recebi. Um beijo grande e até a aula de amanhã. Tchau, tchau!